Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Amor nas redes. Sua história contada aqui. Oi, gente! Cheguei para mais uma história e assim, essa história não é para criança. Então, se você tá aí com uma criancinha na sala, por favor, tire a criancinha. Ou escute em outro horário de fone, tá bom? Não é uma história para crianças. Dito isto, eu quero deixar aqui um aviso apropriado, uma indicação muito boa, que é o podcast da minha amiga Priscila Armani. O podcast dela é o Sexo Explícito. E lá ela fala de vários assuntos bacanas, traz vários profissionais, inclusive profissionais da saúde, e aborda vários temas referentes aí a sexo, sexualidade, práticas sexuais, fetiches, um monte de coisa. Tá bom? Então vou deixar aqui na descrição o link para o podcast da minha amiga querida Priscila Armani, Sexo Explícito. A história que eu vou contar para vocês hoje é a história da Karina e do Daniel. Quem me escreve é a Karina. Então vamos lá, vamos de história. A Karina e o Daniel se conheceram num aplicativo aí de relacionamento. Então eles conversaram por vários meses, assim, super apaixonados, e resolveram se encontrar. A gente está falando de uma história bem antes da pandemia. E aí, nesse primeiro encontro, o Daniel levou a Karina para jantar, foi tudo lindo, maravilhoso. O Daniel muito tímido, ex-garoto de igreja, sabe? Ex-garoto de igreja, e os dois deram muito bem, e o namoro foi ali caminhando. Com 2 meses de relacionamento, eles resolveram que era hora de dar o próximo passo. Então, eles resolveram transar. Eles não conversavam muito sobre isso, o namoro foi ali esquentando, e de repente surgiu a ideia de, vamos para um motel. Só que assim, eles resolveram planejar, o que é bacana também, né? Então, escolheram um motel, importante, camisinha. A Karina escolheu uma roupinha legal e clima. Muito clima, ia rolar lindamente, assim. Só que, quando eles chegaram lá, a coisa foi esquentando, e aí o Daniel pediu pra ir até o banheiro. A Karina levou uma roupa pra se trocar lá, uma lingerie bonita e tal. O Daniel resolveu levar a própria toalha, porque ele não confia em toalhas de motel. Sei lá, entendeu? E aí as coisas estavam todas no banheiro. Tanto as coisas que a Karina levou, quanto as coisas que o Daniel levou, tava tudo ali no banheiro. E aí, gente, o Daniel não saía mais do banheiro. Não saía. Karina esperou, deu meia hora. Meia hora já tá bom, por mais que ele tivesse com uma dor de barriga, alguma coisa assim, né? Já tava bom, né? E aí, esse cara não saía do banheiro de jeito nenhum. E aí a Karina, com meia hora e pouquinho, foi lá e bateu na porta. Tipo, amor, tá tudo bem aí, Daniel? Né? Posso te ajudar em alguma coisa e tal? E aí, o Daniel começou a chorar. Chorar alto. E aí a porta tava trancada, mas a Karina deu uma forçadinha ali e o Daniel abriu. E aí ele não falava nada, gente. Ele só chorava.
E a Karina já desesperada, porque ele estava chorando bastante. E aí ele começou a falar que ele estava com dor, que ele precisava ir para o pronto-socorro. E a Karina, em choque assim, a Karina não dirigia, era o Daniel que dirigia. E aí o Daniel não conseguia se mexer ali no banheiro, eles tiveram que chamar o SAMU. Chamaram o SAMU veio, o Daniel estava do mesmo jeito que ele estava no banheiro, imóvel, e ele não queria sair, assim, não deixava ninguém tocar nele, só falava que estava com dor. E aí o cara do atendimento ali do SAMU foi conversando com ele, assim, com calma, tal, né, perguntando o que ele sentia. O Daniel foi se abrindo com o cara, a Karina estava mais afastada, mas ela conseguia ouvir tudo. E aí o choque, gente. O Daniel estava com um tubo de desodorante desses pequenos, tipo Rolon, dentro do ânus. Ele colocou ali o desodorante e o desodorante entrou. E aí a Karina muito em choque, né? Muito em choque mesmo. O cara do SAMU aí falou, bom, já saiu, né, do banheiro, falou, bom, já sei o que é, vamos remover, pega a maca pra ele não se mexer tanto e tal. E aí levaram o Daniel, a Karina foi junto, o carro ficou lá no motel, o gerente tirou lá da vaga, acho que eles iam usar o quarto, né, sei lá, pro outro casal, e estacionou lá dentro do motel num outro lugar. E ela foi com ele, e assim, gente, ela não sabia o que pensar, né? Porque ele tava com muita dor, ele tava muito constrangido, assim, muito, né? Poxa, o cara tava com um tubo de desodorante no ânus, né? E aí a Karina ficou com ele, até onde deu ali, né? Depois ele foi pra ver se ia precisar de cirurgia ou não. Não precisou de cirurgia, conseguiram retirar. Só que ele ia ficar lá no hospital aquele dia, a Karina foi embora. Aí ela ficou naquelas, né? O que eu faço agora? Porque ela gostava dele, mas era um namoro muito recente. E vamos combinar que é esquisito mesmo. Você tá com um cara no motel e de repente o cara começa a chorar. E aí o cara tá com um tubo de desodorante, sabe? Preso ali. E aí ela ficou na dela. Falou, não vou mais chamar, não vou mais ligar, nada. Só que aí deu 2 dias, ela tava preocupada, né? E aí ela mandou uma mensagem pra ele e ele respondeu no dia seguinte falando que tava com muita vergonha, tal, que queria falar com ela. E ela falou que tudo bem, vamos conversar, mas vamos conversar por telefone. Tipo, eu não quero te ver agora, tal, acho esquisito. E tudo bem, né? Ela tem direito também de não querer encontrar. E aí o Daniel explicou pra Karina que antes de qualquer relação sexual que ele tenha, ele precisa de uma estimulação anal. E aí ela ficou mais chocada ainda, porque era muita informação, assim, muita intimidade para um namoro de 2 meses. E aí ela ficou sem saber o que falar no telefone ali, e ele explicou para ela que era isso, né, que ele não sentia atração por homens, ele não tinha desejo por homens, mas ele precisava de uma estimulação anal, era uma coisa que ele gostava, para ter ereção. E aí a Karina ouviu tudo e ficou naquelas, era uma coisa que talvez ele tivesse que falar antes, mas como ele ia falar isso também, né? Olha, então, a gente vai pro motel, mas eu preciso de coisinhas, sabe? Não tinha muito clima, né, pra falar. E aí ela ficou meio em choque, desligou o telefone. No dia seguinte ele ligou pra ela, porque o que era a ideia do Daniel, assim? De conversar com ela mesmo sobre isso e falar das questões dele. Olha só, gente, por isso que eu indiquei aqui o podcast da Pri. Muitos caras têm, sei lá, desejos que não são tão convencionais ou tão comuns, e por causa de preconceito, acaba se metendo numa dessa de colocar um tubo de refrigerante, não, de desodorante no fiofó, né? O cara, ele queria comprar um pênis de borracha e não tinha coragem. Sendo que, se você pesquisar, se você jogar na internet pênis de borracha, você acha 1000 sex shops ali que vende isso. O cara podia comprar
online, sem ninguém ver a cara dele, mas só o fato dele fazer um cadastro, sabe? Colocar o cartão dele num site desse para comprar um pênis de borracha, já deixava o cara paranoico. Então ele tinha várias questões dele, né, em relação a isso. E aí a Karina falou, olha, é melhor a gente dar um tempo nesse namoro, é muita informação pra mim, mas vamos continuar amigo, vamos continuar conversando, né? Ele ficou mal, ela ficou mal, mas era uma coisa que não dava ainda pra Karina absorver tudo de uma vez. E aí eles continuaram ali o relacionamento deles de amizade. Eles tinham se conhecido num site de relacionamento, então eles não tinham nada assim em comum, lugares em comum. Mas às vezes eles faziam coisas juntos, tipo ir no cinema, ou vamos comer uma batata, sabe assim. E o Daniel gostando ainda da Karina. Mas a Karina já meio desencanada por causa dessa questão. E aí a Karina acabou se abrindo com uma amiga dela sobre isso. Elas acabaram rindo da situação, né, inusitada do desodorante e tal. E aí essa amiga da Karina falou, bom, você não é amiga dele agora? Por que você não dá esse presente do sex shop pra ele? Vai lá, compra um pinto de borracha e dá pra ele, não é o que ele quer. E aí foi o que a Karina fez. A Karina foi e comprou esse pinto de borracha, não tinha coragem de dar pessoalmente, mandou por correio, fez 1000 avisos. Muito bem, Karina, não fez surpresa, falou, olha, vai chegar uma coisa pra você do correio, é uma coisa particular, não abre na frente de ninguém. E aí ele recebeu o pênis lá de borracha, não falou nada, não comentou nada com ela, de nada. Mas dali uma semana ele chamou a Karina pra ir ao cinema. E aí no cinema ele se declarou pra ela, eles se beijaram e eles voltaram a namorar. E eles casaram. E eles tiveram 2 filhinhos. E tudo bem, entendeu? E hoje, né, eles têm vários brinquedos que eles usam ali na hora do sexo e tal. E eles se dão super bem. E a questão do Daniel era mais a estimulação anal mesmo, não a penetração. E ele acabou usando desodorante ali porque ele não tinha noção, né? Ele nem queria pesquisar porque achava, né, que como que homem faz isso? Tem muito machismo também, um pouco de homofobia, né? Essas questões aí. E é uma história de amor, gente. É uma história de amor que deu certo e deu muito certo. E eles estão bem, eles estão felizes. E se acertaram, inclusive, sexualmente ali. E tudo rolou. Agora pensa, né? Qualquer outra pessoa ali no lugar da Karina, talvez tivesse cortado contato de vez, assim, né? Porque o cara tá ali, sei lá, com um desodorante, né? No ânus. E não era o primeiro encontro, mas era a primeira vez que eles iam fazer sexo, então, sei lá, ela podia ter ficado mais assustada, né? Mas não ficou, encarou, virou amizade, depois voltou a ser um namoro, que virou casamento, que virou filhos, e eles estão bem até hoje, super bem. E aí, lógico que eu escolhi essa história diferente, mas que é uma história de amor com final feliz. Não é lindo? Eu achei lindo. Inclusive, achei muito legal que essa amiga deu a ideia, né? Tipo, compra você, então, esse pinto de borracha, se esse é o problema. Se o problema é um pinto de borracha, compra o pinto de borracha, sabe? Então, eu achei ótimo. E fica aí essa história de amor pra gente pensar, né? Que o amor pode estar aí em todos os lugares. E que por mais que a história parecesse que ia pra um rumo muito ruim, né? De picolé de limão. E é o amor nas redes. E é amor, gente, é amor. E é isso, o amor é lindo. Oi, Ideia. Oi, não inviabilizers, tudo bem? Eu sou Mai, falo de Fortaleza e achei bem interessante essa história. As colocações que a Deia fez são bem pertinentes. Tem muito envolvido aí em relação à heteronormatividade, machismo, até mesmo masculinidade tóxica, mostrando que isso pode causar danos não só às mulheres, mas também aos homens, literalmente. E quero dar parabéns aí pra Karina por ter se permitido viver, né, se desprendido de alguns tabus e construído essa relação que teve um desfecho aí super bacana, muito lindo. E desejo muitas felicidades ao casal e fica de reflexão pra gente, né?
mulheres heterossexuais, de que o amor realmente pode estar aí em vários lugares e de formas não tão convencionais. Um beijo. Naira do Rio falando. Essa história tinha tudo para virar um baita picolé de limão, mas o conselho da amiga da Karina foi certeiro e crucial para que o final fosse feliz. No mais, fica a lição de que a gente super precisa normalizar o uso de brinquedos como outras formas de estimulação sexual e que eles não necessariamente precisam ter um formato fálico para proporcionar prazer a quem está utilizando. Felicidades ao casal. Um beijo e eu volto logo. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Amor nas Redes é um quadro do canal Não Enviabilize.